Boa tarde. Bom, alunos, depois da explicação, que vocês tiveram e da atividade que vocês fizeram sobre predicado, verbo nominal, agora a gente vai fazer a correção da atividade. Lembrando que a gente já tem um conteúdo sobre predicado verbal, que a gente já foi falado sobre isso. Predicado verbal é aquela parte depois do sujeito de uma oração, onde o verbo é a parte que dá maior sentido à frase. Predicado nominal é quando é depois do verbo, aquela outra partezinha é que dá total sentido à frase. Nesse caso, o predicado verbo nominal é aquele que os dois são núcleos, ou seja, os dois se fazem principais dentro do predicado. Bom, depois da explicação que vocês tiveram do conteúdo, vocês agora vão fazer a correção. Na primeira questão, pediram para você ler o trecho, Aí na letra A, pede: de quantas orações esse período compõe? Bom, a gente sabe que a oração é contada através da quantidade de verbos, Então, quantos verbos tem, vai me dizer quantas orações tem. Então, olhando aqui, a gente vê que tem apenas uma única oração, tá certo? Transcreva o sujeito e o predicado presente no período e classifique-os. Vamos lá. Sujeito composto: o mundo violento e patético das drogas e os labirintos da política internacional, guerras e exílios e viagens espaciais. Vai ser um predicado verbo nominal, O predicado. Sujeito composto e o predicado verbo nominal. Também estrelas, best-sellers, contemporâneo. Letra C. Indique os núcleos do predicado: estrelam e contemporâneos. Por quê, tia? Porque as partes mais principais e que deram compreensão dentro da oração. Como se estrutura o predicado dessa oração? Transitivo ou direto. Vocês se lembram do que são transitivos, Os verbos transitivos são aqueles verbos que precisam de complemento. Vocês se lembram? O verbo transitivo é aquele verbo que eu preciso de algo depois depois dele. João ligou. Se João ligou, ele ligou para alguém. Para quem que João ligou? Então, ele precisa de um complemento. Marta olhou. Olhou para onde? Olhou para quê? Então, precisa de complemento. E ele pode ser direto ou indireto. Direto é quando ele não tem a preposição, e indireto é quando ele existe a preposição. O verbo, no caso, estrelar, estrelam, objeto direto, best-seller, porque se o verbo é transitivo direto, o seu complemento, que está logo após, vai ser chamado de objeto direto ou indireto. Se ele for direto, ele vai ser direto. Se o verbo for indireto, ele vai ser indireto. Predicativo do objeto, contemporâneos. Bom, aqui na segunda questão, tem mais algum trecho. E desse trecho vocês vão fazer a letra A. De que tipo de predicado a oração que compõe esse período se constitui? Predicado, verbo nominal. A palavra registrada se refere a que termo dessa oração? Ao termo luta, núcleo do sujeito. Este termo se classifica como predicativo do sujeito ou como predicativo do objeto? Ou seja, ele está caracterizando aquilo que vem depois do verbo ou ele está caracterizando o sujeito? O predicativo do sujeito é aquela parte que faz uma característica ao sujeito ou ao objeto. Então, quem ele está caracterizando? Ele está dando a característica para quem? Para o sujeito ou para o objeto? O objeto é aquilo que complementa o verbo. Aqui, no caso, com o predicativo do sujeito. Bom, na terceira questão, ele deu aqui algumas frases, orações, em que a gente colocasse dentro desses quadros, A primeira: Horácio de Almeida correu preocupado. Horácio vai ser o quê? O nosso sujeito, o verbo correu e o predicativo do sujeito, preocupado, ou seja, ligando, ou a característica dando ao sujeito. Nessa parte, esse aqui, todos dois vão ter que ser essenciais dentro da minha frase. Então, por isso que é chamado um verbo nominal.
Bom, ele colocou como respostas pessoais, mas eu fiz aqui algumas sugestões para vocês nessa situação, ó. Sujeito, Carol. Verbo intransitivo, leu. Predicativo do sujeito, tranquilamente, tá certo? Pode ser que você não tenha feito também do mesmo jeitinho que a tia Samile, mas dentro da compreensão está correto, tá certo? Nesse caso, ele pediu agora um verbo transitivo, objeto e predicativo do objeto. Então, vamos lá. Ele encontrou a dona da botina misteriosa. Então, percebam que misteriosa está falando sobre a botina, não sobre ele. Ele está falando sobre a botina e não sobre ele. Agora, se ele tivesse dito o quanto ele estava falando sobre a questão do sujeito, ele falava que ele era misterioso, mas é misterioso. Preste atenção que aqui está até no gênero feminino, relacionado à botina. Ele é masculino, entenderam? Nessa sugestão, eu coloquei: Márcio olhou para aquela garota linda. Percebam que o linda é sugerido à garota, não a Márcio, entendeu? Márcio olhou para aquela garota linda. Márcio é o sujeito, verbo transitivo olhou, objeto para aquela garota e predicativo aqui era sujeito, mas tá errado, tá, gente? Predicativo do objeto. Predicativo do objeto, aquela garota. Na letra C, ele fala sobre verbo transitivo, objeto e predicativo do sujeito. Vamos lá. O moço contemplava o calçado, ansioso e apaixonado. Muito bem. O moço, sujeito, contemplava verbo transitivo, objeto, calçado. E o predicativo do objeto? Aliás, esse aqui é o predicativo do sujeito. Houve um erro aqui no livro, porque o que ele pediu foi o predicativo do sujeito, né? Então, ansioso e apaixonado, prestem atenção que ele está falando sobre o moço. Ele não está falando que o calçado é ansioso e apaixonado, é o moço. Então, esse é predicativo do sujeito. Aqui está errado, viu? Não é o predicativo do objeto, não. Houve um erro aqui. Na minha sugestão ficou: Laura continuava com a sensação de alegria. A alegria está atribuindo a Laura, não está atribuindo ao objeto, ok? Gente, agora essa daqui foi a correção. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre predicado, verbo nominal. Dúvidas sobre essa gramática? Fale novamente comigo no privado, que eu posso trabalhar um pouco mais com vocês. Agora, a gente vai dar início ao nosso novo capítulo, a unidade 2, no capítulo 3, Amor e Poesia. Nesse novo capítulo, a gente vai falar sobre o tema amor. Bom, na primeira página aqui, a gente vê uma tela muito conhecida, que é chamada Beijo, né? De Gustavo Klimt. Aqui tem algumas respostas pessoais que eu quero que vocês façam, só respondam, tá certo? Também eu queria que vocês lessem a biografia de Gustavo Klimt, tá certo? Aqui ela fala um pouquinho sobre qual é a intenção da tela. Então, quero que vocês façam a 1, a 2 e a 3, ok? Dentro dela, depois dela, também tem um poema. Eu também vou querer que vocês façam a atividade, tá certo? A atividade do poema vai da questão 1 a 6, na outra página, tá bom? Bom, espero que tenha dado tudo certo durante a correção. Qualquer dúvida, falem comigo no privado. E esse tema de romance, a gente já vem falando dele há um bom tempo, né? Então, não é desconhecido para nós. Vamos entrar mais ainda agora, tá certo? Que vocês continuem sempre muito participativo e tenham uma boa atividade.